Professor, eu gostaria que o senhor fizesse uma introdução, primeiro, a nós aqui, para que nós, de maneira bem esclarecida, possamos entender, em um primeiro momento, o que é o conceito do Israel antigo. Eu vou encerrar aqui a minha primeira pergunta, porque a partir dessa, aí eu vou começar um bombardeio. Então, eu já estou avisando, pessoal, a abordagem aqui do professor e as minhas perguntas serão técnicas. Esquece fé, esquece religião, esquece essas coisas. Nós vamos falar de questões históricas de fato, com dados, com informações de pesquisas, tá bom? Então, esquece fé. Professor, o que é o conceito do antigo Israel? O que isso significa dentro da história, dentro da historiografia, dentro da pesquisa arqueológica e histórica acerca daquela região do Levante? Ok. Vamos lá, pessoal. Uma das coisas mais importantes no estudo que abarca ao Oriente Próximo, ao Crescente Fértil, onde essas civilizações elas estão em processo de construções organizacionais. Eram povos nômades, povos que viviam ali explorando o espaço para o cultivo da terra, mantendo uma relação de intercâmbio comerciais de forma marítima, passando por determinados contornos também desérticos para sobreviverem. Tá? Agora, nós estamos falando de uma época em que ocupar o espaço determinava a subsistência de um povo, mas não era só ocupar o espaço. Ninguém poderia, de alguma forma, explorar uma terra sem duas possibilidades. A primeira de se tornar escravo, num conceito mais social, de servir àqueles que possuíam ou herdavam aquela terra, ou pela violência. Então, a história que nos traz um Israel antigo, ela se dá justamente dentro dessa construção de um ambiente de desenvolvimento civilizatório, de um contexto estritamente de lutas de classes, de poder, não só lutas de classes, no que diz respeito aos enfrentamentos do Israel nômade, que nem se pode falar de Israel até esse momento, porque quando voltamos ali ao 9º século, 10º, né, muito antes do que nós vamos chamar aqui determinações históricas vividas já por um Israel constituído, o que nós temos é um povo chamado hebreu. É um povo que sai de uma determinada região, lá propriamente do sul, da Península Arábica, além do Jordão, para explorar uma terra que, segundo eles propriamente, numa memória improvável ou não, ou simplesmente de iniciativa de querer tomar aquele espaço e ocupar aquele espaço fértil, por isso este nome, Crescente Fértil, um espaço onde é banhado por rios, por muita propriedade agrícola, é esse povo nomandista, que ainda não é identificado como um povo organizado, como uma superestrutura, uma infraestrutura, no sentido do que nós podemos já vislumbrar nas civilizações que estão ao redor, justamente, deste povo, como o Egito, a Babilônia, indo para a Suméria, onde já existem justamente organizações formadas. Enquanto isso, nós temos, dentro do contexto desse Oriente Próximo, do Mediterrâneo propriamente, da bacia mediterrânea, apenas povos nômades, grupos pequenos, tribais, que de alguma forma estão tentando construir o espaço. Ora, por Israel antigo, nós, a partir da modernidade, a partir do conceito da historiografia, a partir da ideia que a história tem quanto ciência para estudar o passado, a despeito justamente do povo hebreu, vamos chamar assim, lá no antigo Oriente Próximo, se tem a ideia de dois Israel. Um é o Israel denominado antigo, por quê? Porque o que se tem a partir da constituição do Estado moderno, no ano de 1947, consolidando-se em 48, é um novo modelo de estrutura política e social através de judeus, não judeus, tá?
de escolas distintas que estão com um propósito de reconstruírem justamente a identidade, a cultura, sobretudo, desse povo, que nada mais é do que a representação de uma etnia. Quem? Os judeus. Então, a primeira coisa que nós devemos separar é o conceito de judeu e o conceito de Estado. O conceito de Estado está intrinsecamente ligado a uma memória histórica do povo com relação, professor Carlos, justamente à construção de um Israel, que não existia. Veja, você tem um povo nômade que não tem nome. Qual era o nome desse povo? Olha, era apenas um agrupamento de pessoas, não era uma civilização organizada. Israel Finkelstein, Mauro Liverani, tantos outros autores, Thomas Homer, todos esses que, de alguma forma ou outra, concordando em menor ou maior grau com algumas acepções da história de desenvolvimento desse povo, convergem para uma ideia de que se trata de um grupo tribal, se trata de um grupo de pastores que estão procurando ocupar espaço, querem só explorar a terra, servindo ou não servindo, eles querem conquistar isso. Então você tem justamente um povo que não está preocupado, nesse momento, com qualquer forma de organização social. Está assimilando crenças, está absorvendo crenças, está sendo influenciado por todas as culturas, e uma coisa importante, ele não tem uma crença definida, porque esse próprio povo, como imigrante, né, que sai ali de Ur da Caldeia, de Arã ou Padarã, e vai para um outro lado, da além do Jordão, agora sim, situando-se nessa terra chamada Canaã, é um povo que, na verdade, ainda não tem uma construção histórica, civil e política. Então, a partir do conceito da historiografia, da maneira com que a historiografia trabalha a reconstrução da história de um determinado povo, nós dizemos que há um Israel antigo, voltado a uma forma de vida, a uma forma de costume, a uma maneira de se pensar a sociedade na época, a formas de enfrentamentos, as organizações jurídicas que existem nas civilizações que vão influenciar esse Israel, a conceitos morais que não existiam e que serão construídos dentro de Israel, conceitos morais que já existiam e que serão excluídos por este povo que vai se constituir Israel. Então, primeiramente, professor Carlos, até o Israel antigo é preciso ser entendido a partir da construção das narrativas que serão, a posteriori, aqui no seu canal, elencadas por uma tradição, porque não se fala em Israel, se fala num povo que está em conflitos, que está construindo narrativas de tomadas de terra, ocupação de espaço, que legitima a desumanidade, que pratica atos que naquele contexto propriamente é justificado em nome já de um Deus que está sendo construído não como uma memória provável, mas como uma imaginação crescente de um povo que está sendo orientado para agir dessa forma. Resumindo, Israel antigo, o conceito que nós tomamos é para pensar o Israel formado por um grupo comunitário que é heterogêneo, ou seja, é um grupo que está, de alguma forma, sendo apresentados por diferentes classes sociais, que lá na frente serão, vamos dizer, catalogadas por grupos específicos, porque isso é uma teologia criada política para justificar, inclusive, o domínio de Judá sobre todas as demais comunidades, assim definindo, nesse contexto, o surgimento de um Israel antigo. O surgimento de um Israel antigo a partir de narrativas literárias que só acontecerão no pós-exílio, e não antes disso. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of